Camarote Esportivo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Este é o Camarote Esportivo pela Premier TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Mais uma vez, vamos falar sobre esse final de ano. Os campeonatos já terminaram e agora os bastidores, o mercado da bola. O Avaí em busca das renovações, a manutenção do grupo, praticamente a base, que viveu aí um bom ano, principalmente no Campeonato Brasileiro, que acessou a Série A para 2019. São 5 renovações já confirmadas e um jogador importantíssimo do grupo já está fora do Avaí para o ano que vem. Daqui a pouco a gente informa. Eleições na Chapecoense. O Figueirense, depois da apresentação de Emerson Maria, continua por baixo dos panos, trabalhando devagarzinho, sem anunciar muita coisa, mas daqui a pouco o Figueirense também já vai anunciar novos nomes que vão compor o grupo para a temporada do ano que vem. Na arbitragem de Santa Catarina, foi um ano muito bom. Nós tivemos, mais uma vez, Braulio da Silva Machado, reconhecido como um dos melhores árbitros do Brasil, inclusive conseguindo seu acesso à FIFA, e mais uma vez o nosso, que hoje ele é nosso convidado, que eu tenho o prazer de receber aqui, o orgulho de tê-lo na agenda como amigo, Kleber Lúcio Gil, é o nosso convidado desta noite no Camarote Esportivo, considerado também, ganhou o prêmio essa semana passada, como o melhor assistente do Brasileirão 2018. Tudo bem, Kleber? Boa noite, seja bem-vindo e parabéns pelo ano sensacional que você teve, né? Obrigado, boa noite, prazer estar aqui com vocês. E foi realmente um ano, ganhar um prêmio como esse é um reconhecimento muito grande assim no final de uma temporada tão dura, mas estamos felizes aí, mas a felicidade dura um pouquinho só porque já começam os projetos para a próxima temporada, né? Verdade, Kleber vai estar conosco durante todo o nosso Camarote Esportivo. Você pode perguntar, tirar dúvidas. O VAR, o árbitro de vídeo, é um assunto que causou polêmica, vai causar mais polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, isso aí será também assunto dentro do Camarote Esportivo. Bruno César, como sempre, um dos titulares do Camarote, também aguardando a sua participação. E aí, Bruno, boa noite. Boa noite Sérgio, boa noite Kleber, e a você que se liga aqui no Camarote Esportivo, o convite, participe conosco, acesse facebook.com/Camarote Esportivo, deixe o seu recado, a sua observação e faça conosco o Camarote Esportivo, lembrando sempre que você deve clicar lá no botão compartilhar para levar o nosso Camarote Esportivo também aos seus seguidores nas redes sociais. Faça como a Renata Furtado, que já está por aqui dando boa noite a todos, dizendo valeu Judson, parabéns ao Kleber. Também conosco está a Elaine Reinaldo Monteiro. Essa rapaziada já está se ligando com a gente, você é nosso convidado, venha fazer parte do Camarote Esportivo desta segunda-feira. Muito bem, vamos aproveitar a presença do Kleber Lúcio Gil. Algumas vezes já a gente trocou ali mensagens, convidei o Kleber para chegar, mas a correria foi grande ao longo do ano. Você considera que foi o teu melhor ano na arbitragem? Esse é o segundo ano de FIFA, Kleber? Não, foi esse ano, né? Você chegou na FIFA ou já foi ano passado? Não, desde 2013. De FIFA? De FIFA, sim. Caramba, como eu estou mal de data, rapaz. Eu achei que era bem pouco tempo. Então já tem uma estradinha aí. Já tem uma estradinha, né? 2013, Sul-Americano Sub-15. Os caras já estão quase chamando de tio, né? Ó, aquele tio ali já está um tempão. O cabelo branco, tudo, né? Tá ajudando aí. Mas como é que foi essa transposição de trabalho? Campeonato Catarinense, daqui a pouco você está Campeonato Brasileiro, atingiu mais um objetivo, aí chegar na FIFA, aí a coisa já começa, o peso é maior, a responsabilidade é maior, você passa a fazer grandes jogos, grandes decisões, grandes estádios, enfim, a coisa toda muda, né? Muda um pouco, mas no sentido até eu acho que da responsabilidade, e eu acho que o grande segredo nisso tudo é a cabeça, né? Você precisa focar o teu trabalho e entender que a mudança vai te proporcionar desafios maiores, né? vai proporcionar desafios maiores e vão te confiar também em jogos mais difíceis, né? Mas em suma, assim, em linhas gerais, o trabalho é o mesmo, que um jogo de campeonato não profissional,
e você vai para um jogo da Copa Libertadores, o nosso desempenho tem que ser o mesmo, assim, por mais que às vezes o peso do jogo seja diferente para quem está assistindo, mas para a gente o resumo da ópera é entrar em campo e acertar tudo, só isso. A gente tem que preparar para isso. Então, óbvio que um jogo com melhor qualidade técnica te dá uma outra situação, com pior qualidade técnica te dá outra realidade. Então, na verdade, o nosso compromisso sempre em fazer o melhor para acertar tudo. É difícil, mas a gente... Então, óbvio que quando você tem um árbitro do quadro da FIFA fazendo parte do seu quadro, não só a Comissão Nacional, a Comissão Estadual, te delega os jogos, às vezes, mais difíceis, porque assim, não, se o cara da FIFA vai resolver esse problema para mim, né? Então, a gente tem que estar preparado para ter um psicológico forte para entender que a nossa missão é essa. Então, a gente chegou num patamar em que, não, assim, eu fico todo ano esperando assim, será que esse ano eu vou ter um jogo fácil, aquele jogo assim vai terminar 5-0? Não tem mais, assim, não tem mais esse jogo 3-0, 4-0, isso acabou da nossa carreira, assim, dos últimos anos para cá, não tem mais, é 1-0, 0-0, máximo 3-0, então aquele jogo molezinho já não tem mais, né? Kleber, fala-se muito que quando o trio de arbitragem não aparece, é porque o trabalho foi bem desenvolvido, é isso mesmo? Procurar não interferir para passar desapercebido ali, porque os artistas são os jogadores, é por aí? Isso é o resumo para quem está assistindo o jogo, porque quem paga ingresso, quem está vendo pela televisão, quer ver o jogador jogar futebol. Não o árbitro tendo que intervir o tempo inteiro, chamar atenção, apitando, marcando falta. Então, obviamente que a nossa função no jogo é preservar o jogo. Então, a qualidade do jogo, aquilo que está acontecendo no jogo. Então, a gente costuma dizer que o bom árbitro resolve problemas. E um árbitro especial, espetacular, ele não deixa acontecer. Então, ao invés de eu ficar esperando algum jogador dar um soco no rosto do outro, eu tenho que estar próximo à jogada e antevendo essa situação para que não aconteça isso. Porque é muito fácil, ele deu um soco, vou botar para a rua, mas aí vai gerar um conflito, vou ter que gerenciar um conflito, botar 3 para a rua de cada time. E aí o que pode ser? O espetáculo fica prejudicado. Então o árbitro hoje, mais do que apitar o jogo e marcar falta ou não marcar falta, ele tem que ter essa leitura, e o árbitro moderno hoje é isso, é antecipação, ter uma leitura diferenciada para que ele possa evitar que esse tipo de coisa aconteça. Essa comunicação acontece assistente 1, assistente 2, com o árbitro, claro, principal, mais os adicionais, todos se conversam durante o jogo, bola rolando. Tem árbitro que chega assim, vocês estão falando demais, estão me atrapalhando. Eu tenho um adicional que a primeira vez que está trabalhando meio ansioso, assim, foi falta. O cara assim, ei, para, deixa eu apitar aqui, ou não tem? Tem cada coisa aí que... Assim, o sistema de rádio é um sistema de rádio fechado, no caso, né? Ele é um sistema feito... Os rádios só se comunicam entre si, ninguém consegue entrar nessa frequência, é uma frequência exclusiva desses rádios. Existem vários tipos de rádios, né? O que a gente usa na Série A é um rádio top, é um rádio suíço, usado na Copa do Mundo. O árbitro é um rádio extremamente, um aparelho muito bom. Existem outros tipos de aparelho que eu não sei a confiabilidade que eles têm em relação à frequência, mas no sentido assim, a comunicação é livre, né? Então fala a hora que quer. Então, por exemplo, se eu estou conversando com algum gandula ou com alguém da comissão técnica, o árbitro está ouvindo tudo, né? O único árbitro que tem um filtro é o quarto árbitro, que ele tem um botão, um dispositivo que, como ele conversa muito com o pessoal de fora do campo, ele tem um dispositivo que ele permite que ele não... Ele corta. Sim. Aí quando ele quiser falar com o árbitro, ele aciona esse botão e comunica com o árbitro. Na linguagem ele muta, no caso, dá o mute ali no... ele fica mutado direto. Senão é uma loucura, né? Não, sim, mas assim, existe, tem árbitro, sim. Aí cada árbitro age de uma forma. Tem árbitro que gosta que fale bastante, porque na verdade também trabalha a questão da motivação entre nós, né? Então assim, corre, vai pegar, aproxima, cuidado com o braço, o jogador está chegando perto. Então essas antecipações, todo o grupo vai fazendo isso. Tem árbitro que não gosta, tem árbitro que fica assim, dá para parar de falar e deixar eu apitar? Então acontece muito isso, mas assim, há uma tendência de que mude, o árbitro moderno tem que atender isso, porque a arbitragem não é mais só o árbitro, né? Todo mundo faz parte do contexto, né? Então... o trabalho em equipe hoje é fundamental. Então a gente tem trabalhado muito essa questão de conversa e a questão de prevenção, de antecipação, leitura da jogada. O contra-ataque está sendo armado, então tem que entender que está sendo armado um contra-ataque, porque pode acontecer uma situação de falta e quando corta um ataque promissor, eu tenho que sancionar o jogador com um cartão amarelo. Então tem que fazer essa leitura antecipada, porque se eu deixar para decidir depois, eu perco a jogada, no caso. Tem um estudo, quando tu é escalado para trabalhar com o árbitro X, como tu vai dar uma analisada em tapes, em vídeos,
Como é que é a característica, o perfil do árbitro? Porque... Não, do árbitro não. A gente tem, já conhece a maioria dos árbitros, então a gente acaba sabendo já. Mas assim, a gente vai preparado para fazer o mesmo de sempre. Então, o árbitro que de repente vai botar algum limite, mas o limite que ele põe, muitas vezes a gente não respeita. Porque nosso compromisso não é com o árbitro e sim com o jogo. Então, se eu tiver que, em determinada situação, intervir e marcar uma falta, vou marcar, independente se ele fala assim, não, eu não quero. Beleza, eu fiz a minha parte. Porque hoje em dia, assim, quando você fala no começo ali, o importante é o árbitro passar despercebido. Isso para o jogo, legal. Só que a gente está sendo observado por 2 observadores, um dentro do campo e um em casa pela televisão, que ficam num sistema lá. Cada decisão que nós tomamos na partida, eles vão marcando certo, errado, lateral, tiro de meta. Então, tudo que a gente decide, então o jogo pode estar 8-0, o nosso comprometimento continua sendo 100%, porque tem alguém lá verificando toda a situação. Impedimento certo, impedimento errado. Deixa eu seguir certo, errado. Lateral, tiro de canto. Então, tudo isso aí é avaliado o tempo inteiro. Então, independente se o jogo está tranquilo, não está tranquilo, a avaliação é total o tempo inteiro. Porque, bem na verdade, hoje ali o teu instrumento de trabalho, a bandeira ali, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, interessa a cor da bandeira, mas se você não tiver com bandeira, na verdade aquilo serve para tu mostrar para o estádio o que tu estás marcando, porque para o juiz bastava tu dizer assim, impedimento. Sim. Lógico, para o estádio, para a televisão, para quem está assistindo, evidentemente que tem que ter a bandeira. Tu comunica antes de levantar a bandeira? Sim, a gente tem que pedido, aí tu levanta lá. Às vezes a dinâmica do jogo não te permite, né? Às vezes o levantar a bandeira até para os jogadores pararem também é uma situação primeiro, né? Mas... E tem uma vibração? Tem, a gente tem. A bandeira tem, os adicionais também tem um bastão que comunica com o árbitro, né? Eles apertam às vezes, alguma situação que falhar o microfone, alguma coisa, eles têm um outro recurso. Ou se o lance está lá no outro lado e o nego meteu a mão no berço do outro aqui na tua frente, aí tu aperta o botão. Não, eu falo já. Agressão. Já fala. Só se o microfone falhar, daí sim. Então, a bandeira hoje, inclusive, a FIFA nos orienta muito essa questão de utilizar a bandeira o mínimo possível. Usar a voz, né? Porque a bandeira para cima gera todo um transtorno para a partida. Então, por exemplo, se eu me antecipo e marco uma falta e na sequência há uma vantagem, eu vou matar o jogo, porque o árbitro percebeu e assim, ei, baixa a bandeira que tem vantagem. Então, assim, a defesa já parou, senão, assim, hoje a bandeira é no caso extremo. Vai chamar atenção para ti. Para mim, exatamente. Ele marcou, o juiz mandou seguir. Quer dizer. Então, a bandeira hoje é no caso extremo, assim, o árbitro, eu avisei o árbitro que foi uma falta, o árbitro ouviu e falou, não foi falta, eu tenho uma certeza absoluta que, não, isso é falta, não posso deixar passar. Aí eu vou levantar a bandeira e vou obrigar o árbitro a fazer algum gesto, não. O assistente marcou, eu vou lá com ele, ou eu vou mandar seguir, eu baixo a bandeira e vamos seguir. Então, a bandeira é um sinal, assim, de aviso naquilo que o árbitro não pôde ver, ou eu, assim, eu vi com certeza que foi uma mão, que foi um penal, coisa e tal, e o árbitro mandou seguir, não, para o jogo, levanta a bandeira, assim, para o jogo aí, porque... A bandeira para cima quer dizer para o árbitro, assim, para o jogo, porque eu vi uma coisa muito certa, e você vai ter que tomar uma decisão agora. Ô Kleber, e teve algum momento que você pensou em ficar com a latinha? Ou a bandeira desde o primeiro momento foi o que te encantou? Não. Quando eu fiz o curso, em 1995, e já foram alguns anos já, né? A gente aprendeu tudo, né? A apitar, a ser assistente, né? E aí eu tive a oportunidade de praticar os dois e ter chance nos dois, né? Fui no campeonato não profissional, no começo em Biguaçu, depois em Florianópolis, trabalhando como árbitro, como assistente. E aqui em Floripa a gente teve uma situação muito especial que a comissão de arbitragem da Liga de Florianópolis, naquela época, no início da Liga de Florianópolis, foi formada por pessoas assim, extremamente qualificadas, com grande experiência no futebol e na arbitragem. E eles começaram a me observar e falaram assim, você quer chegar até onde você quer chegar? Assim, não sei, eu estava ali no futebol, assim, eu estou aqui, já estou feliz de estar aqui, onde é que eu posso chegar? Não, se quiser chegar, ser um grande árbitro de nome nacional, seria interessante que você optasse por ser assistente. Você tem um perfil mais para ser assistente do que para árbitro. E aí eu comecei a ouvir eles e coisa e tal, e aí quando eu entrei no quadro da CBF em 2001, aí eu entrei como assistente, e a partir daquele momento a CBF começou a obrigar que a gente escolhesse ser árbitro ou assistente. E aí, daquele momento em diante, eu nunca mais apitei jogo de futebol na minha vida. 2001 para cá, só trabalhando como árbitro assistente. É importante a manutenção do trio, isso não acontece, assim, porque até pelo entrosamento, né? Você já sabe, esse cara gosta que eu informe mais, esse cara não gosta que fale muito, mas troca constantemente, né?
Principalmente o árbitro FIFA, você trabalha no Sul-Americano, trabalha em Libertadores, trabalha, quer dizer, em outros campeonatos, não só o brasileiro. Hoje o trio, a equipe fixa é mais na Série A do brasileiro, no caso, né? Então a CBF adotou essa questão assim. Tem as vantagens e tem as desvantagens. O que acontece? Eu aprendi muita coisa convivendo com outros árbitros, né? Então no começo da carreira, podendo experimentar, quando eu não era da FIFA, poder fazer jogos com os FIFAs e aprender coisas com eles, isso foi muito importante. E hoje com a equipe fixa tem essa questão de já estar adaptado, um já conhece o outro, sabe como trabalha o perfil do outro, há uma questão de confiança na equipe, né? Assim, o resultado do nosso trabalho depende de todo o comprometimento da equipe, então não é só meu e teu, não. Todos estão aqui para fazer um trabalho para que a equipe, ao final do jogo, saia vencedora. Então, a gente fala que hoje o terceiro time é o nosso time. Então, a gente luta para essa questão para o nosso time sair vencedor. Então, assim, eu acho que o benefício é essa questão da confiabilidade, de um querer lutar pelo outro para que todo mundo chegue bem no final do jogo. E a questão de ter outros árbitros aí nos ajuda no sentido de aprender coisas novas, dinâmicas novas, sentir que, esse árbitro trabalha de uma forma diferente, o jogo flui melhor, eu consigo me identificar mais com esse árbitro, com outro. Mas, em resumo, a gente tem que se adaptar ao que tiver na frente. Verdade. Kleber Lúcio Gil, melhor assistente do Brasileirão 2018. Foi a primeira vez, não, né? Segunda vez, né? Segunda vez. O segundo troféu que você ganhou como melhor assistente. Do Brasileirão, sim. Do Brasileirão. Vai estar conosco no nosso camarote esportivo. Enquanto isso, eu digo que a Vega Motors é a maior indústria de filtros automotivos na linha leve e linha pesada. Filtro é Vega, da Vega Motors. E nas redes sociais, o Bruno César conta para nós quem está aí. Tem muita gente já. Tá, tem uma galera boa participando aqui. Clari Bortolini. Obrigado, Judson, por tudo. Boa sorte no teu novo time. Deu a alma e o coração pelo Avaí, vai ficar no meu coração também. Obrigado, querido. Só contextualizando, o Judson foi para o San José, da Califórnia, Estados Unidos. Isso, vai jogar o torneio norte-americano. O Edson Raimundo está por aqui, cumprimentando a todos. O William Mazuti também, a dona Adalgisa de Faria, um beijo grande, está também acompanhando. Jorge Luiz da Silva, boa noite. Avaí perdeu um grande jogador, uma pena o Judson ter saído. Já já o Sérgio vai dar a lista dos jogadores que já renovaram com o Avaí. O Gilmar José Tormen. Espero que o Avaí pense grande, monte um elenco para permanecer na Série A. Menos quantidade, mais qualidade. Essa é a opinião do Gilmar José Tormen. A Ingrid Pianta está por aqui, o Reginaldo Pacheco Garcia, o Mauro César Adriano e o Rodrigo Santos, lá de Brusque. Ô, grande Camarote esportivo. Eu estive em Brusque no final de semana. Ah, é? Que legal. Estive em Brusque no final de semana, inclusive mandando um abraço para a rapaziada de Brusque. Eu almocei lá na Pruner ali, que é um espetáculo, para quem não já foi. Já comemos lá, né? Eu fosse lá, né? Especial, né? Certamente, na Pruner muito ali, bom. aquela alcatra maravilhosa. Não é jabá não, porque eu paguei. Mas, e na saída ali, duas pessoas vieram falar comigo, dizendo que acompanham o Camarote Esportivo. Rodrigo Santos lá de Brusque. Brusque, o nosso Bruscão que está de volta, a Série A do Campeonato Catarinense. Nosso Abel Ribeiro, que eu convidei para vir no programa hoje, para fazer uma dupla aqui com o Kleber Lúcio. Infelizmente o Abel tinha compromisso, mas nas próximas certamente meu querido amigo Abel Ribeiro fez um baita de um trabalho no Cuiabá. Cuiabá subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, mas o Abel não renovou lá com o Cuiabá. Está de volta a Florianópolis. Diga, Bruno. O Daniel Gil, da família aí, né? Dando parabéns para o Kleber, reconhecimento merecido, trabalho muito sério, merece esse reconhecimento. Alec B. Nunes está por aqui, o Marco Nunes Berenhauser, a Dani de Jesus Moreira. Parece que a Dani está mandando lá em Palmas uma barbaridade, só está faltando convidar a gente para ir lá comer um camarãozinho, uma coisinha lá. Estamos aguardando o convite, tá? Então tá, daqui a pouco nós vamos para o primeiro intervalo aqui no Camarote Esportivo. Daqui a pouquinho nós retornaremos com informações do Avaí. Do Figueirense sabe-se muito pouco, não tem informação do Figueirense por enquanto, mas do Avaí tem aí 5 renovados já para a temporada do ano que vem. Possibilidade do Marquinhos Silva renovar amanhã, entre outros assuntos. Vamos falar aqui no Camarote Esportivo com o convidado especial Kleber Lúcio Gil. A gente volta na sequência, até já.
sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Premier TV, canal 23 da NET, e você continua participando através das nossas redes sociais. Compartilhe ali o Camarote Esportivo e continue perguntando. Bom, renovaram com o Avaí o zagueiro Betão, o capitão, Yuri, Getúlio, Matheus Barbosa e André Moritz. Esses 5 jogadores já garantiram presença no Avaí de 2019. Amanhã, Marquinhos Silva, o zagueiro, conversa com a diretoria, ele com o seu empresário ali, com o Juscelino dos Santos, certamente o presidente Francisco Batistotti. O Renato também está nessa lista aí do Marquinhos ainda. Também ainda... Está na lista, mas está difícil. Tirei algumas informações hoje. A dificuldade é porque o Renato tem propostas e é claro que ele se valorizou. Foi o artilheiro do Avaí aí na competição, está valorizado. O presidente Batistotti não abre mão de continuar fazendo o trabalho com o pé no chão, sem abrir o cofre muito. Então, apesar do Avaí querer ficar com o Renato, mas a situação não está fácil. Não está descartado, mas não está fácil. Busquei informação sobre, e as perguntas vão chegar, o goleiro Wilson. O Avaí não abriu conversa com o Wilson. Não conversou em nenhum momento com o Wilson. Existe o Wilson dentro da ressacada, é bem visto e bem quisto? Sim, mas não houve nenhum contato de ninguém do Avaí com o goleiro Wilson. O Simão, sim, esse é do Operário de Ponta Grossa, foi o destaque aí do Operário de Ponta Grossa na Série C do campeonato, inclusive na final pegou tudo, até bombou aí um vídeo do próprio Simão com 4, 5, 6 defesas impossíveis na final. Esse rapaz aí está na mira do Avaí. O presidente do próprio Operário já deu declarações lá na imprensa do Paraná dizendo que há o contato, mas ainda não chegaram a um acordo. Inclusive em relação ao Wilson, eu acompanhei ali nas redes sociais, no Twitter do próprio Coritiba dizendo que quer contar com o Wilson para a próxima temporada, ou seja, ele deve realmente ficar lá no Coritiba. Ele tem contrato até 2020. Exatamente. Né? Então, e ele é um ídolo lá também, assim como foi no Figueirense. Ele até, inclusive, deu declarações do próprio Wilson, utilizando as redes sociais, dizendo que tem o maior respeito pelo Avaí, mas que não houve nenhum contato oficial, nada. Então, a tendência é realmente o Wilson permanecer lá. E o Sandro Silveira está falando aqui, Betinho, ex-Figueira, seria uma boa para substituir o Judson. O Betinho foi muito bem aí no Figueirense, né? Mas o volante, né? É o volante, Betinho. Jogou pouco, mas jogou bastante, se é que me entende. No pouco que esteve dentro de campo, rendeu muito mais. Ele é muito bom jogador, mas machuca muito fácil também. Canelinha de isopor. Senão estaria realmente num time grande do futebol brasileiro com o futebol que tem. Quem está aqui, dizendo melhor árbitro assistente do Brasil, Renato Semensati. Nosso ex-colega aqui do Camarote Esportivo, agora está indo para Criciúma, né? Isso, para a Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado fez uma belíssima aquisição. Com certeza. Nosso Renato Semensati estreia em janeiro, eu acho, lá na Eldorado, que é uma das grandes rádios do futebol, de Santa Catarina. Do meio radiofônico de Santa Catarina. O Zé Antônio renovou com o Figueirense. Me lembra aqui, deixa eu ver, para dar o crédito aqui rapidinho. O Rudinei Domingos, obrigado Rudinei. O Zé Antônio realmente renovou com o Figueirense. O volante é um dos primeiros. Vai para a terceira temporada no estádio Orlando Scarpelli. E o Zé Antônio, eu acho que o Zé Antônio ele oscila muito. Faz jogos bons,
até às vezes muito bom. Excesso de cartões. E aí, em determinado momento, parece que dá uma pane e aí desconecta. Kleber, me diz uma coisa, qual foi o jogo mais, se é que tem ou mais, mas aquele que tu te lembra assim, nossa, passei, o cascudo, aquele jogo assim que tu estavas temendo, porque jogo difícil, uma decisão, um jogo tipo esse River e Boca, alguma coisa desse nível. Não é que temer é uma palavra assim que hoje a gente não... Que gerou expectativa, vamos dizer assim, deu frio na espinha. Foi a final da Copa América, né? Chile e Argentina. Chile e Argentina. Foi um jogo especial, eu tava com o mundo inteiro. Quem que apitou? Heber Lopes. O Heber, Roberto. Então a gente ficava quase o mundo inteiro assistindo. É uma Copa América especial, Copa América Centenária, que foi nos Estados Unidos, né? Então era um momento especial. E foi um momento, assim, realmente impressionante. A gente, na hora, no jogo, a gente está tão concentrado com o trabalho da gente que a gente não toma ideia do que está acontecendo. Depois, assistindo o tape do jogo, a preparação, como foi o pré-jogo, assim, você começa a... Eu estava ali no meio daquele negócio ali, então você não se dá conta disso, porque no jogo são 11 para cada lado e a regra é igual, então você se concentra no campo, né, naquilo que está ali. Não fica olhando no entorno, né, mas... Foi um momento bastante especial. E essa relação respeito à arbitragem? O Brasil ainda é um terror para isso, nós estamos muito atrasados. Eles não entendem que o árbitro é a autoridade máxima, né? Qualquer um chega ali, pede cartão, reclama de lateral, daqui a pouco quer peitar juiz, ou daqui a pouco chega, acha que tomou uma falta, tu tá do lado, ele não marca, ele levanta e vai querer te encarar, quer dizer, eles não são inconsequentes. O jogador brasileiro é inconsequente ainda, né? Não todos, mas uma maioria é inconsequente ainda, né? Mas acho que melhorou bastante, né? A CBF, alguns anos atrás, fez uma campanha da questão do respeito à arbitragem e da arbitragem também ser mais intolerante com algumas situações como essas, de peitar árbitro, de pedir cartão, coisa e tal. Então, foi feito, passou um ano assim, fazendo esse, um tratamento de choque no pessoal. Sim. E surtiu um efeito. A gente tem vivenciado hoje em Campeonato Brasileiro assim, uma realidade bem diferente. Assim, há um respeito, óbvio, há contestação, mas a contestação já hoje é mais respeitosa. É difícil você ver um jogador que vá para cima do árbitro com um tipo de ofensas morais, coisas do tipo. É difícil você relatar uma situação como essa. Depois do jogo acontece, dirigente vai de campo, coisa e tal, mas em si, os jogadores em si reclamam, criticam, pedem alguma coisa, mas dentro de uma normalidade que o futebol hoje aceita melhor, né? E a gente também, eu acho que o respeito, e também nós passamos a respeitar mais também. Há uma questão, antigamente o árbitro ia para o confronto com o atleta, ofendendo, gritando. Sim. Hoje a gente com a postura de mais tranquilidade, a gente acaba passando isso para o atleta e o atleta acaba vendo na gente uma figura com mais segurança. Isso é importante, então a gente tem percebido isso, mas hoje melhorou bastante, né? Hoje vivemos uma outra realidade. Ainda há muita questão, acho que o pior hoje é a questão de simulação, né? De querer provocar uma atitude nossa que ele ganhe uma vantagem ou prejudica a outra equipe. Isso é muito triste para a gente tem focado muito nessa luta de acabar com essa questão da praga da simulação. Isso rola no vestiário, vamos enfrentar o fulano, o beltrano e o ciclano, e ali é cai-cai, hein? Não, o que acontece? Antes de cada jogo, hoje nós temos alguns aplicativos que nos permitem acessar e estudar todas as equipes. Então, assim como as equipes estudam umas às outras, a gente tem que entrar em campo preparado. Não com um pré-julgamento, mas preparado para as situações. O jogador que faz mais falta, um jogador que é um pouco mais explosivo, para que a gente possa contornar. A gente não quer que o jogo termine com as equipes com menos de 11 jogadores. Então a gente tem que contornar. O jogador que é mais explosivo, a gente vai ter que tratar ele com mais calma, vai ter que se antecipar algumas situações dele. Então, trabalhar muito o mental do jogador, né, é nesse sentido. Então a gente acaba estudando a parte tática das equipes e óbvio que a gente vê jogadores que são os jogadores mais agudos, que são os atacantes que têm mais recursos, então a gente acaba, esse é um jogador mais rápido, então o que acontece? Não que a gente vá olhar, não, ele vai simular, não. É que o árbitro, naquela situação, quando esse jogador é acionado, o árbitro tem que correr um pouco mais rápido e aproximar da jogada para ter o melhor ângulo para tomar decisão. Não que vá, esse cara vai se jogar no chão, não. Então a gente tem que trabalhar com fatos, né? Então a gente trabalha com situações concretas.
tudo é estudado. Uma recomendação certamente, e o que mudou, e eu peguei muito tempo do Daum Bozano, por exemplo, né, e outros árbitros, quer dizer, o jogador explodia na hora, ele está ali sob adrenalina, está disputando uma jogada, ele explodia. Hoje em dia o jogador explode e tal, o árbitro diz, não, vamos lá, tudo bem, na boa. Quer dizer, há uma determinação, faz ouvido grosso para essa história aí, deixa passar, desde que não seja ofensivo, eu digo. Porque quando o jogador está numa disputa de bola, ele cai, perde a bola e de repente ele está querendo uma falta, é natural no contexto da situação ele dar um grito, ele ficar nervoso. Então, isso aí... Antigamente era motivo para cartão. Não, assim, não foi para mim aquele grito. Ele não gritou comigo, ele não gritou com o árbitro, ele gritou numa situação que ele se viu, de repente, perdeu uma jogada. Agora, se ele se levanta, vem para cima da gente da arbitragem com aquela situação de agressividade, é uma situação que aí parte para... Aí a gente tem que tomar medida disciplinar, no caso, né? Mas no sentido, ele perde uma jogada, de repente uma faltinha cabia aqui, ele acha que era uma falta e aí, poxa, vocês não viram? Então, assim, isso a gente tem que saber medir, porque a gente não pode permitir a ofensa direta a nós, né? O jogador que se levanta, vem na minha direção, ele quer me ofender. Agora, o jogador que está lá no meio do campo, perde uma bola e faz assim, professor... Não, para o professor, eu vou voltar ele para a rua porque ele me chamou de professor, porque ele questionou uma situação. Enquanto não faltar o respeito, tudo é passível de ser tolerado. E nós, enquanto comentaristas, repórter, enfim, na época que transmitimos futebol, eu e o Sérgio no rádio principalmente, e uma palavra que é muito utilizada, é a história do compensou. O árbitro tem um erro, e logo lá na frente acontece uma situação que acaba compensando mesmo, um erro compensa o outro. Isso existe? Existe essa compensação? Como é que é lidado isso? Vamos dizer assim, no primeiro tempo, quando vocês chegam no vestiário, aí sabe que houve um erro, é discutido isso? Como é que é tratado isso lá internamente? Se descobrir que cometeu um erro, tem que trabalhar muito a cabeça, que o astral vai todo lá para baixo, né? Ninguém quer errar. Então, assim, se eu buscar uma compensação com outro erro, eu errei segunda vez, então eu vou ter 2 erros acumulados na partida. Então, minha estatística vai lá para baixo, meu scout vai lá para baixo, então eu tenho que trabalhar no sentido de superar aquela situação e respirar fundo, a cabeça trabalhar, eu preciso entrar agora para acertar tudo. Né? Então... É bom, desculpa te interromper, é bom que o torcedor saiba disso, que o árbitro, o assistente, eles são avaliados a cada segundo do jogo. Eu acho que desde a hora que entra em campo, o cara, ele pode reclamar, diz, eu tava com a camisa fora da calça ali, filho. A meia tava baixa, a outra tava uniforme, quer dizer, existe uma cobrança, né? O uniforme é bacana, bonito e tal. Mas eu digo o seguinte, se você errar 3, 4, 5 vezes no jogo, isso derruba a tua escala, tuas próximas escalas, porque eu não errei nada, o Kleber errou, quer dizer, eu já estou na frente dele. Existe uma corrida de competência, de você se escalar, porque quem é o melhor assistente? Não, aqui, fulano aqui não errou nada, o Kleber não errou nada, aqui já errou, impedimento, tal, então ele volta aqui para uma reciclagem enquanto o outro segue. Existe isso. Sim, total. Ninguém chega ali, hoje eu vou prejudicar o verde em detrimento ao vermelho, não sei o que. Para sair bem, hoje eu vou fazer um equilíbrio agora para sair bem do jogo, assim, não vai existe, resolver, né? Não vai resolver. Não existe, aquilo ali é um plano de carreira, né? Sim. A tua carreira está em jogo cada jogo, né? Independente se é Figueirense e Próspera ou Barcelona e Madrid, não interessa. Tem que ser perfeito, né? Por aí, exatamente. Ou próximo a isso, né? O Prêmio do Brasileirão é o primeiro resultado desse programa que a CBF desenvolveu. Então, ao final, assim, por isso que é um orgulho chegar nesse prêmio assim, porque você conseguiu chegar no final de uma corrida totalmente minuciosa, com vários detalhes, e você conseguiu, entre tantos assistentes, no Brasil hoje a gente costuma dizer que os nossos 10 assistentes da FIFA são preparados para a Copa do Mundo, são assistentes de melhor qualidade sul-americana, são reconhecidos aqui no nosso continente de uma forma grandiosa. E você chegar nesse período assim, com toda essa avaliação minuciosa de cada lateral, cada impedimento, é um resultado assim, o trabalho valeu a pena, a equipe ajudou também, a equipe que eu trabalhei foi uma equipe que ajudou, porque na verdade acontece, o árbitro também tem que, para a gente ter o prêmio, o ano passado eu fiquei em 4º lugar nesse ranking dos árbitros, né? Os 2 melhores assistentes são premiados, eu fiquei em 4º lugar. Então às vezes é porque de repente a equipe nossa não conseguiu desenvolver um trabalho
de tanta excelência que nos permitisse fazer mais jogos, porque também a quantidade de jogos também conta, porque daí eu vou lá, faço um jogo, tiro 10 e eu fico lá em casa esperando agora para ganhar o prêmio, né? Não, então tem que ter uma sequência, um número mínimo de jogos para você concorrer à premiação. Então esse ano a gente conseguiu, a equipe conseguiu esse número mínimo de jogos e me permitiu a premiação, no caso. Mais ou menos aquilo que nós falamos do Betinho ali, né? Sim. Jogou bem, mas jogou pouco. Rapaziada, participando aqui o César Pires, está lá na Rua Moura. Boa noite, estou aqui com o Noruega prestigiando o ótimo programa. Um abraço para o César e o Noruega. Ainda bem que tu leu essa, que eu olhei aqui rapidinho e disse assim, pô, o César Pires está na Noruega assistindo o programa. Ele está com o Noruega, Celso Noruega, popular. O Jandeli Rita está aqui, o Pedro Klase. Boa noite, estou ligado, Brunex. Valeu, Pedrão. Grande fotógrafo. O André Luiz, um abraço a todos da bancada. André Luiz, ex-figueirense. Valeu, André. O Sandro Silveira está justificando que o Betinho teve uma lesão grave no tornozelo e quando voltou estava com mais de 3 meses de salários atrasados. Esses salários atrasados do Figueirense ainda vai render muita falação. Lilian Raulino Rodrigues está por aqui também, juntamente com o Carlos Henrique, o Ivar Luiz dos Santos. Ivar. Eu acho que o Ivar é aquele das Marias, né? Eu acho que é o pai das Três Marias. Três Marias, né? Isso. Não perde um jogo do Havaiano. O Roberto Rodrigues também está por aqui. O Cristiano Pereira. Boa noite a vocês. Grande abraço. Sou dos Pachecos da Palhoça. Valeu, Sérgio. Relembrando, sai bruxa. Tá com saudade, eu acho. O Marcelo Cidade. Boa noite, pessoal. O Emanuel da Silva Espíndola está por aqui, juntamente com o Rudinei Domingos. Melhor técnico Emerson Maria do Figueira vai ser campeão catarinense. A torcida do Figueirense está depositando muita esperança aí no Emerson Maria, tem toda a identificação, é da região, enfim. O Miller Correia, boa noite, galera da bola. Rangel Vieira, boa noite, amigos da mesa. O Bruno Vaik, acompanhando de Vancouver, no Canadá. O nosso Bruno está sempre ligado. Bruno Vaik, é lá no Canadá Francisco agora. José Batistotti está assistindo o programa. E lá no Canadá agora já vai começar a ficar bem fresquinho assim, né? Vai ficar bom. Menos 40 graus, vai ficar bom. Tomar um vinhozinho daquele boa procedência. Ele quase não gosta? Não. Muito bem. Kleber, ainda tem juiz que vai num palavrãozinho ali, aquela coisa? Não? Não, né? Com toda essa fiscalização, esse controle aí, o árbitro que se sair dessa linha aí, se fizer isso, alguém vai estar vendo e vai ser. É impressão minha, o Dudu do Palmeiras é chatinho. Já foi mais, eu acho que ele deu uma controlada, mas... O Dudu esse ano fez uma temporada excelente, sim. Né? E, eu tô falando, a qualidade do futebol dele ninguém discute, mas assim, com relação à arbitragem, assim, foi um campeonato muito tranquilo, assim, ele procurou jogar mais futebol do que... Ô Kleber, em relação à corneta, aquilo que a imprensa fala, que nós falamos, vocês procuram saber o que o Sérgio Murilo está falando lá, o que a rapaziada está criticando, está elogiando, ou vocês ficam... Não, eu acho de cada um, assim, eu particularmente prefiro desligar, assim, eu acabo um jogo, eu quero curtir minha família, volto pro meu trabalho na prefeitura, então procuro desligar um pouco, até para a cabeça ficar livre, né? Depois a gente tem um aplicativo que a gente tem acesso ao jogo, então a gente acaba vendo o jogo de novo, consegue fazer todas as tomadas que precisa fazer para o jogo, logo em seguida vai chegar a avaliação do assessor de cada jogo, mandando uma avaliação para a gente. Então, assim, a gente, até para deixar livre, a gente tem muitos amigos, assim, na imprensa, então a gente sabe que o comentário que vocês fazem é baseado naquilo que vocês assistem, naquilo que vocês veem, né? Então, eu acho que só não pode ter a ofensa, no caso, né? Aí tem ofensa, alguém vai contar para ti, o fulano de tal falou que você é... mal intencionado. Te ofendeu, isso. Eu sou muito amigo dos amigos, assim, se eu vejo que tu errou no jogo, eu fico chateado, cara. Eu falei, aí os caras já vêm, com todo respeito, né, os ex-árbitros que pegaram a boquinha de comentarista de arbitragem, aí eles ficam ali uns 10 minutos, não, agora criaram diferente, agora tem uma comissão, não vai mais para o estádio, fica uma comissão, ele fica 10 minutos avaliando o lance. Aquele lance que a olho nu é impossível de ver. Aí tu marcou, não era para ter marcado. Ou não marcou, era para ter marcado. É aquela coisa assim de um cabelinho ali, não tinha como ver. Aí o cara assim, ele errou, foi mal no lance. Sabe aquela história? Aí eu fico mais louco ainda. Principalmente quando o cara é meu amigo, no teu caso, que a gente já trabalhou junto na Fundação Municipal de Esportes, etc. Deixa eu te perguntar, qual foi a reação do meio arbitragem à declaração lamentável daquele técnico do Flamengo que passou pelo Flamengo, o jovem técnico do Flamengo, que nem me lembro mais o nome dele, nem quero divulgar porque... Barbieri? Exatamente.
que ele chega num jogo onde o Braulio foi escalado e ele disse assim, como é que a CBF me bota um árbitro desse num jogo do Flamengo? Como quem diz assim, o Flamengo merece coisa melhor, quer dizer, e não sabe ele que o Braulio, jovem como ele, também estava batalhando, está batalhando o seu espaço ao sol, quer dizer, ato contínuo, o Braulio está na FIFA e ele não é mais técnico do Flamengo. A gente não costuma ficar debatendo esse tipo de coisa, que a gente não ganha nada com isso. Eu acho que é a opinião dele, ele tem o direito de falar o que ele acha, né? Eu acho que aí a imprensa e quem está assistindo que vai fazer o julgamento aqui dali. A gente não tem esse tipo de avaliação com relação a isso, até porque a gente tem que entrar em campo desprendido dessas coisas, porque não vai mudar nada a nossa questão no jogo, o que ele falou, o que ele não falou. Então a gente procura até não ouvir, eu estava nesse jogo daí, então a gente às vezes estava recebendo alguma notícia e procurava não passar isso para foi uma baita arbitragem, né? Não, sim, e não passar isso para o árbitro, então a gente procura defender o árbitro e graças a Deus, assim, hoje a CBF tem um trabalho muito legal com relação à parte psicológica, então eu sou muito grato, sim, a essa questão, o trabalho que fizemos com a psicóloga da CBF, a doutora Marta, e a gente tem uma cabeça muito tranquila assim para isso, a gente não está preocupado com isso, a nossa preocupação é ir para o campo e acertar, então não faz diferença nenhuma que ele vai falar da gente ali, não ofendendo, aí entra uma outra esfera, né? Então, enquanto ele estiver achando que a gente não é capacitado para o jogo, o treinador vai falar, é a opinião dele, a gente sabe que às vezes tem um jogo de torcida, faz parte do meio, então, enquanto isso, para a gente não faz diferença nenhuma, a gente entra no campo totalmente isento e completamente desligado dessas coisas. Principalmente se tratando do FIFA, não sei se existe alguma diferenciação, sendo FIFA ou não, vocês não podem ou não devem comentar em redes sociais? Acho que não pode, assim, lance da partida, se ele me passasse agora um telão aqui, esse lance agora aí, assim, ó, você pode falar o que você quiser, eu não posso fomentar um lance de um companheiro meu, nem meu lance. Agora eu posso comentar sobre, estamos aqui conversando sobre futebol, sobre arbitragem, mas o que é recomendado é que eu não fale sobre lance da partida. E com relação à rede social, há uma orientação de não manter uma rede social, não é uma obrigatoriedade, mas é uma orientação no sentido de que você fica muito exposto, né? Sim. Então aí o torcedor tem acesso, bota lá, começa a ofender, a fazer críticas e tal. Então, assim, vai influenciar no teu psicológico. É um mal desnecessário, né? Então, o árbitro que quer tem total liberdade para tê-lo, né? Desde que não exponha alguma coisa que vai prejudicar a carreira dele, porque isso prejudica ele, no caso. Então, se eu vou lá na casa dos amigos e tem uma festa e aparece um convidado lá atrás de mim, lá com a camisa de um time, aquela foto na rede social vai rodar o mundo inteiro, e assim, esse cara torce para aquele time, que é o amigo dele daquele time, né? Então, assim, o que eu puder, já é difícil a minha carreira, já é difícil, porque eu tenho que acertar tudo. Se ainda vou dar munição para me tirarem do meu trabalho, então é importante cuidar o máximo possível para não deixar rabo preso em lugar nenhum. Né? Verdade. Kleber Lúcio Gil, melhor assistente do futebol brasileiro 2018, está conosco aqui no Camarote Esportivo e você nas redes sociais. Filtro é Vega, na linha pesada, na linha leve. A Vega Motors é a maior indústria da América Latina de filtros automotivos. Na hora de colocar o seu carro na oficina, fala para o seu mecânico de confiança. No meu carro só entra Filtro Vega. Certo? Vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência tem mais Facebook, tem as eleições na Chapecoense, outras notícias de Avaí Figueirense e a sequência do papo aqui com o Kleber Lúcio Gil. Fique com a gente. Até já. Sempre o lugar certo. É um caso de amor perfeito. Somos feitos um para o outro. Juntos, podemos estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, sem nem mesmo notar o passar das horas. Mas alguma coisa insiste em nos separar.
sono, dormir ganhou um novo sentido. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Voltamos com o nosso Camarote Esportivo, ao vivo aqui pela Premier TV, canal 23 da NET, com o nosso convidado especial Kleber Lúcio Gil, melhor assistente do ano de 2018 do Campeonato Brasileiro. É o segundo prêmio que ele ganha nessa categoria. Kleber, já planos para o ano que vem? A gente estava conversando de bastidores, tem Sul-Americano, né, Mundial, né? Agora nós estamos preparando aí, não deu nem parar de treinar, para descansar o corpo aí, estamos treinando já, preparando para o Sul-Americano Sub-20, que acontece no Chile. Hoje, a hora que eu te liguei, tu estava na esteira, não estava, não? Então, eu estava na beira-mar puxando pneu. Eu estava só conversando aqui, eu estava conversando com o Kleber, só combinando, tá tudo certo, o horário do programa. E ele assim, eu falei, pô, esse cara é fera, ele está na esteira, no mínimo fazendo... E a esteira já nem faz parte, nem usa esteira porque é campo, é puxando pneu, é correndo, então... Mas a gente está preparando para o Sul-Americano Sub-20, né? Vou participar pela segunda vez do Sul-Americano Sub-20, a última vez no Chile, né? Então, uma expectativa aí, vamos passar lá uns 40 dias da competição, a gente espera fazer um bom trabalho, então por isso que é importante chegar bem fisicamente. Vai você? Rafael Claus, que foi também eleito o melhor árbitro do Brasil esse ano, e o Bruno Pires de Goiás. De Goiás. Isso. O Bruno estava nessa também no prêmio? Quem ganhou o prêmio foi o Danilo Maniche de São Paulo. Ah, beleza. Que FIFA também? FIFA e é da equipe do Rafael Claus, no caso. Uhum. Então tu és intruso nessa parada aí. Vamos lá, vamos trabalhar. É verdade. Depois do Sul-Americano, nós temos Copa América no Brasil, mas tem Mundial. Voltamos para o Catarinense ainda, o Catarinense já vai estar... Sim, tem o Catarinense em janeiro, né? Já vai estar bombando aí, eu vou chegar na metade do campeonato, né? E aí, campeonato, Copa do Brasil já vai estar começando lá em fevereiro, Copa Libertadores... Copa dá uma refrescada na minha memória aqui, nesses indas e vidas aí, e vindas, o Weber largou, né? Não. Santa Catarina ou continua em Santa Catarina? Continua aí, fiz jogo com ele sendo no Brasileirão também aí, então... Teremos Weber Roberto Lopes aqui? Espero que sim, ele não me avisou que aposentou ainda não, tá querendo aí algumas marcas, ele tem umas metas aí que ele tem na carreira dele, né, de bater alguns números de jogos aí no Campeonato Brasileiro, que ele está quase sendo um dos maiores árbitros aí a apitar jogos da Série A do Brasileiro, ele tá bem próximo de alcançar essa marca, então ele está lutando aí, porque realmente a questão física hoje pesa muito pra gente, então ele está lutando já com 46 anos para manter uma forma física a ponto dele ser... ele não é do time dos magrelos, né? No teu caso, tu pode comer um monte e não engorda. Não, como diz o Mané daí, não engorda de ruim. Não. Mas o Kleber sempre foi mais cheinho, se bobear ele perde a linha, né? Não, ele tem que cuidar, mas ele tem disciplinado bastante ele também. Ele tem que entender, na verdade, ele é um dos poucos daquela geração mais antiga da arbitragem, né? Ele cresceu aí vendo esses nomes, hoje todos já pararam, assim, ele é um dos poucos remanescentes dessa geração mais antiga. Ele está tendo que se readequar, readaptar a nova tendência da arbitragem. Então, ele fez um bom campeonato, fez um jogo muito bom com ele recentemente ali e foi elogiado bastante pelos jogadores, assim, ele conseguiu se adequar a essa questão da arbitragem moderna. Assim, quem é o melhor do Brasil hoje, na tua opinião? Tu é amigo de todo mundo, mas então, esse cara aqui fechou o ano perfeito, ou quase. Não, assim, eu acho que tem muitos árbitros de boa qualidade, assim, eu acho que, vamos falar assim, o Braulio está vindo numa situação, ele vai amadurecer muito, né? Ele tem a capacidade física muito grande, está fazendo uma leitura boa de jogos.
Eu trabalhei muito com o Wilton Sampaio aí, em eliminatória de Copa do Mundo, um árbitro que tem um deslocamento no campo fantástico. Mas assim, eu acho que o Rafael Claus ele consegue ser um árbitro equilibrado. Ele não aparece muito no jogo, como eu tinha comentado anteriormente. Então ele é um árbitro que, mesmo ele participa de grandes jogos e acaba tendo uma situação, ele acaba passando despercebido. Ele é um árbitro que consegue ter essa... E hoje o árbitro tem que ter esse equilíbrio, mas ele é um bom árbitro, assim, a gente tem... Eu tive o prazer de trabalhar com grandes árbitros, assim, com o Márcio Rezende de Freitas, e são outras... cada um tem um perfil diferente e acaba tendo assim, mas esses nomes, assim, são nomes hoje... O próprio Daronco é um árbitro que também consegue controlar bem o jogo, passa muita segurança pra gente, então isso é importante pra gente, essa questão de segurança, assim, quando o árbitro entra em campo e a gente fala assim, podemos trabalhar tranquilo porque o jogo está na mão do árbitro. Beleza. Bruno, quem está conosco aí? Jacques Diomar, boa noite, Kleber Gil. Jogamos juntos no Juvenil do Figueirense. Um abraço, amigo. Lembra do Jacques Diomar? E o Bruno Vai que está dizendo aqui, ó, vocês reclamam do futebol do Figueira é porque não viram o campeonato canadense. Deve ser de lascar, né? O César Augusto, Figueirense acertou 2 vezes. Emerson Maria, renovação com o Zé Antônio. Roberto Carlos Kulkamp. Boa noite, amigos. Alguma novidade do Guga? Sai ou fica? Eu particularmente não tenho novidade, mas eu acho que a tendência do Guga vai ser a permanência na ressacada. Quem cuida da carreira do Guga já não é mais o Avaí, vamos dizer, entre aspas. O Guga tem como representante, entre outros, Daniel Alves, uma empresa. Só que não acredito que ele saia no Campeonato Catarinense. Vamos esperar aí a primeira janela ou a segunda, sem queimar etapas, né? Valorizado ele já foi na Série B, só aguardar um pouquinho mais para que ele não queime etapas. Essa é uma opinião minha, né? Diga. Gonzaga Batista está por aqui, juntamente com o Marcelo Miller, o Murilo Silveira, o René Braga, o Valdir Lourenço. O Valdir, eu vou te dizer que eu levei até um susto quando eu vi aqui, rapaz. Eu achei que era Valmir Lourus. Aí eu ia dizer, ressuscitou e veio assistir o Camarote Esportivo. Obrigado pela audiência do Valdir Lourenço. O Lidiomar Manuel, lá em Paulo Lopes, ligado com a gente. O Kleber André Nicolodi, Kleber Gil, grande pessoa. E o Paulo Machado também está por aqui, toda essa rapaziada no facebook.com/Camarote Esportivo. Eu peço a você que está nos acompanhando nas redes sociais, aperte lá no botão compartilhar e ajude a levar o Camarote Esportivo ainda mais longe. Muito bem, rapidinho antes do último intervalo, o intervalo é rapidinho também, Maninho permanece como presidente da Chapecoense, 134 votos contra 81 do Mano Dalpiva. Eleições na Chapecoense, simplesmente a manutenção do Maninho como presidente da Chapecoense para biênio 19-20, 2019 e 2020. É a novidade da Chapecoense. Do Figueirense, Zé Antônio renovou, Emerson Maria está trabalhando, existe já o contato para que o diretor de futebol, Felipe Faro, esteja aqui na próxima segunda-feira no Camarote Esportivo. Estou tentando o Emerson Maria junto com o Felipe Faro, para fazermos um programa, falar de Figueirense, falar dos projetos, dos planos, enfim, do Emerson e do Figueirense, do Felipe Faro, para a temporada 2019. Parece que o Emerson só vai a programas, só vai falar sobre depois que começar a pré-temporada no Orlando Scarpelli. Mas nós estamos trabalhando para trazer os principais assuntos, tá certo? Vamos para mais um intervalo, é rapidinho, bem curtinho, a gente volta na sequência para a reta final do Camarote desta segunda-feira. Até já. Sempre o lugar certo.
NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. É um caso de amor perfeito. Somos feitos um para o outro. Juntos, podemos estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, sem nem mesmo notar o passar das horas. Mas alguma coisa insiste em nos separar. Arquitetura do sono. Dormir ganhou um novo sentido. Voltamos com o Camarote Esportivo, reta final aqui com o nosso Kleber Lúcio Gil. Contato feito, o Braulio da Silva Machado, a minha intenção era trazer, a nossa intenção, minha e do Bruno, trazer o Braulio junto com o Kleber, com os dois FIFA. Claro, o Kleber não é mais novidade na FIFA, até achei que não tinha tanto tempo, mas o homem já está... São 5 anos, né? 6. 2013 e 5 anos. 13 foi o primeiro. 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 6 anos, quer dizer. E aí já vai, meu filho, cabelinho branco tá ali, a gurizada da FIFA, olha, veio o tiozinho lá de Santa Catarina. Quando a gente, sabe qual foi a primeira vez que eu achei que eu estava ficando velho? Quando eu cheguei no Scarpelli assim, eu estava entrando para trabalhar. Aí um garotinho disse assim, ô tio, posso entrar com o senhor? Eu falei assim, aí ficou ruim. Vamos lá, tem novidade na área no Cobrasol. Daqui a pouco a gente está lá no bom e velho Tampa. Não é tão novidade assim, né? Já há 20 anos, 22 para ser mais exato, muita qualidade do cachorro quente do Tampa, simplesmente o melhor do Cobrasol. Fica ali na Avenida Central, esquina com Delamar José da Silva, aberto de segunda a segunda até altas horas da madrugada. Camarote Esportivo recomenda. Você quer comer aquele dog prensadão ou tradicional com bacon, frango ou calabresa? E com aquela deliciosa maionese temperada? Vá ao cachorro quente do Tampa. Repetindo, é ali no Cobrasol, na Avenida Central, esquina com Delamar José da Silva. Olha que a essa hora da noite chega a dar até Vamos pegar para levar para casa, porque a dona do barraco está assistindo lá também, né? Chega em casa sem nada para dar um mastigo, fica ruim. Pô, mas logo isso aí, pô. Não tem que ter esse mais, né? Assistente FIFA não pode comer um prensadão assim, essa hora? Se fizer isso aí, tem que ir amanhã. Não há recomendação? Haja pneu para puxar amanhã. Não é nada, como diria o meu querido, de saudosa memória, o meu querido Casagrande, que o Kleber conheceu tão bem, uma figura fantástica, hoje um anjo lá em cima. O Casagrande dizia que tinha um Odair, lateral direito, magrelinho, jogou no Figueirense, do Figueirense foi pro Palmeiras, depois acabou no Juventude. Chegou na seleção brasileira com o Luxemburgo. Foi lá, botou o agasalho, não jogou e depois foi vendido, para variar, com o Luxemburgo. Aí ele corria, o Casagrande disse assim, mas não vai correr, não tem nada para carregar. O Kleber também não tem nada para carregar, magrela, rapaz. Dá para comer um prensadão desse amanhã, carrega uns 8 pneus amanhã toda, tá tudo certo. Mas como é que é essa história de carregar pneu, cara? É um trabalho de velocidade, né? Para trabalhar explosão, no caso, né? O pneu, fazer tração com o pneu. Mas bota um pneuzinho de carrinho de mão ou um de trator? Não, de carro normal, né? Fusquinha? É, Fusquinha. Então é fácil. Não, só para dar uma traçãozinha para largada só. Então mete um prensadão do Tampa ali que pode botar 2 carrinhos, pode botar 2 de trator amanhã que vai tudo. Vamos falando sério, para a reta final do nosso programa aí, mais 5 minutinhos para fechar o Camarote Esportivo, já agradecendo a tua presença. E então quer dizer que temos Sul-Americano confirmado. Aí depois tem Copa América no Brasil, mas tem o Mundial na Holanda. Mundial Sub-20. Na Polônia. Sub-20. Mas isso não está confirmado. Não está confirmado. Só o Sul-Americano, aí os outros aí são decorrência do que for fazendo no caminho ali, né? É tudo surpresa. E depois disso? Nesse meio tempo, qual é o Campeonato Brasileiro? Aí vem o Brasileirão, Copa do Brasil. E assim, esse ano é o ano dos mundiais de base, né? Então tem o Mundial Sub-17 e Sub-20. O Sub-17 acho que vai ser aqui na América do Sul, não recordo onde vai ser.
Então são dois mundiais, são 2 sul-americanos, então é um ano de torneios masculinos de base. Então quando para um pouquinho, que aí esse ano que vem é o ano da principal competição feminina, que é a Copa do Mundo Feminina. Então aí o masculino trabalha a base e ano que vem é a Copa do Mundo Feminina. Dá para viver só de arbitragem hoje no Brasil? É arriscado, né? Porque você fala, você errou um lance, vai ficar ficou o tempo fora, não ganha nada, né? Sim. Então, ficar parado em casa, então assim, é arriscado, assim. Você consegue, se tiver uma regularidade, você consegue ter uma boa renda para se manter, não é vida de jogador de futebol. Às vezes o pessoal acha, trabalha com futebol, ganha igual futebol. Você não, ganha de repente o pipoqueiro do estádio, o sorveteiro. Por competência, um árbitro FIFA, um assistente de FIFA, ele ganha mais do que um árbitro que é só CBF, evidentemente. Né? O tratamento é especial também. Vocês têm um tratamento especial? Sim, a cobrança é maior, né? Eles falam, vai lá, não faz cagada. Não faz besteira, porque esse escudo aqui é difícil. Sabe o olho que vai... É verdade, é verdade. Mas Kleber, vocês visualizam a curto ou médio prazo ou a longo prazo a profissionalização? Quer dizer, você ter segurança de viver só de arbitragem ou está longe ainda de acontecer? É que, na verdade, cada país tem uma questão trabalhista diferenciada, né? O Brasil hoje tem avançado essa reforma trabalhista e avançou alguns quesitos que podem nos favorecer a questão da profissionalização. Mas assim, a gente tem conversado bastante assim, com a comissão, com os sindicatos, com a associação, no sentido de algumas coisas podem ser feitas, que a gente viaja o mundo, assim, conhece algumas realidades de outros países, então a gente pensa que é possível, né? Mas ainda está engatinhando, assim, a CBF tem tentado de alguma forma estabelecer alguns prêmios por rodada para dar um upgrade naquilo que a gente está ganhando. Então, assim, tá caminhando. Assim, eu não sei se está perto ou se está longe, assim, mas a gente tem conversado bastante com isso aí. Eu acho que ainda é um caminho muito longo ainda para a gente dizer que está próximo ou se está longe. Não tem como confirmar isso ainda. E aí, Bruno, quem está conosco aí? O Paulo Machado está dando boa noite a todos. A Suzane de Faria está por aqui, junto com Clary Bortolini, que está falando o seguinte: com o Maninho, a Chape cai o ano que vem, né? Esse ano conseguiu aí se escapar do rebaixamento, parecia que estava caminhando para a Série B, mas na reta final conseguiu uma boa recuperação. Você falou no Renato Americano, o Renato Americano é da assistência também? O Labs, será? É, né? Sim. Não, mas não é esse aqui. Não é ele? Não é ele? Não. Ah, não, então esse não é. é o Renato, ele é lá de Barreiros, ele é americano porque ele é torcedor do América de Barreiros. Ah, é? É. Então E não é Renato, O Fábio Nossetti. Conhece esse? não sei. Popular Orelha. Popular Orelhinha, tá sempre ligado aqui com a gente. O José Orlando Lopes, e falasse em dona do barraco, tá por aqui também a dona Karina, um beijo grande, daqui a pouco eu vou para casa, não tem tampa hoje para mim não. Então, tá. Kleber, quem é que você visualiza ali chegando na arbitragem de Santa Catarina? Os novos, eu digo, Os né? novos, acho que o Rodrigo D'Alonso já está consagrado, eu acho que consagrado ele vai buscar mais coisas, eu acho que ele é muito bom árbitro. O Braulio dispensa comentários, já chegou na FIFA, mas eu digo essa garotada que está chegando aí, a Federação da Renovação. Acho que a Federação tem feito um trabalho hoje, esse ano, fez um trabalho muito bom de renovação, deu chance para muita gente nova aí. O Fernando vem muito bem, né? Fernando Miranda é um bom nome, mas eu acho que assim, o próximo que eu acho que vai aparecer aí é o Ramon Abate. Abel fez um bom campeonato ano passado, eu tive... Marco Antônio Martins fala sempre nele. A federação me colocou, esse ano no Campeonato Catarinense, eu tive o trabalho de acompanhar ele, muitos jogos do Catarinense, né? Eu acho que fiz uns 8 jogos com ele no Catarinense, acompanhando ele. Passa muita segurança também no campo, falta ganhar um pouco mais de experiência, mas com certeza eu acho que é um nome que vem chegando aí junto com o Fernando. Tem outros nomes aí chegando aí, mas esses são 2 nomes que estão se destacando bastante aí na segunda divisão, pintaram bastante jogos aí. Eu acho que são nomes que podemos ver aí em bastante jogos no ano que vem na Série A do Campeonato Catarinense. Que bom. Bruno, fecha aí pra gente. Fechando então, Hélio Martins, a Chape só não caiu porque houve erro de arbitragem no lance anterior ao gol. Foi um lance de impedimento, na sequência a jogada seguiu, aí o gol aparentemente legal na sequência, mas aquele momento que o jogador dominou a bola pela lateral do gramado estava em impedimento. Celso Ricardo está dando boa noite a todos. O José Orlando Lopes também, e eu quero agradecer maciçamente a todos que compartilharam o Camarote Esportivo. Você que vai assistir ao longo da semana, clique ali no botãozinho compartilhar e leve o Camarote também aos seus seguidores nas redes sociais. Semana que vem a gente volta com mais programa. Valeu, Sérgio, um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado. Bruno.
Kleber, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Portas abertas aqui, boa sorte. Competência não lhe falta, que 2019 seja... Se for igual a 2018 já está bom demais, né? Bom, opa, vamos lá, vamos buscar isso. Valeu, um abraço. Obrigado. Um abraço aí para toda a família Gil, meus grandes amigos, Almir Gil, Tonho está no Marcílio Dias, nem sabia. O Tonho Gil, Almir Gil, o Kleber está aqui e nosso saudoso Sérgio Gil também, quem eu conheci, foi meu amigo quando já começou a sua carreira. Enfim, a família Gil toda dentro do futebol, seja na bola ou fora da bola. Aqui tentou jogar bola, mas futebol não perdeu nada. Não perdeu nada. Ganhamos um grande assistente. Valeu, Kleber. Obrigado mais uma vez. Para você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado. Uma grande semana para todo mundo. Próxima segunda-feira, se Deus quiser, aqui na Primer e nas redes sociais, a gente volta com mais um Camarote Esportivo. Um abraço, gente. Esportivo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julinha Ares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br.